fazendo isso e tenho certeza de que ele sabe como fazer. A garota que vê toda essa cena da parte do Rei Ron está bastante irritada, pois o Rei Ron também está feliz pela liberdade de assistir filmes para si mesmo, mas agora você tem que ir a uma santa e às vezes pagar com a mesma moeda. Ela também fingiu fazer isso e por esse motivo a vítima admitiu que fez algo ruim, mas também foi forçada a dizer que não queria cultivar a imortalidade. Mas o mestre da Porta Divina a capturou e a forçou a estudar todos os dias para evitar que ele a pegasse se ela não fizesse isso por Yun. Ao ouvir isso, ele me pergunta se é só assim, mas sua promessa que sabia que ele estava fingindo tentar decidir algo. Mas a garota não o deixou ir e que ele continuou a dizer a alguém que se quisesse culpar alguém tinha que culpar o mestre da seita divina, enquanto eu pensava que se ele fizesse esse truque como o Rei Ron, eu deveria ter confrontado ingenuamente se ele acreditava em toda essa história e mencionado como poderia existir um mestre de seita assim. Claro que o Rei Ron antes disso se encontrava muito insatisfeito. Sonju seguia com sua farsa e comentava que o líder da seita era tão estranho que poderia tê-los matado para que ele escapasse porque não aguentava, mas pensava que não havia percebido que quem odeia seu marido é ela ou o mar divino. Eu digo que é porque Ki-hon é um imortal, mesmo que seu marido não o separe de se incomodar com as palavras de Sonju para Ki-hon, ele não cai para outra pessoa que gosta, a menos que ela pergunte a ele se assim ele não seria miserável. Se encontrasse algo assim de qualquer maneira em Pujaba sua prima, ele afirma que se atrapalhar, definitivamente a atingirá e, portanto, pergunta a Son por que ela não toma a iniciativa, ele a devolverá. No entanto, antes que a garota saqueie, Ayun comenta que decidiu abrigar Son e ajudá-la a se esconder do mar divino e, claro, essas palavras surpreenderam as garotas. No entanto, enquanto se aproximavam de sua prometida filha, ela estava preocupada se decidisse que se caísse aqui seria uma traidora da sexta, coisa que é certa em certas partes, mas como hoje, ninguém sabe disso, considerando que as meninas são da família. Ele diz à sua noiva que não quer que ela fique triste se algo acontecer com sua prima, o que a deixa muito feliz, já que seu marido faz isso por ela, e de fato ele faz por ela, e é por isso que ele diz a ele para não se preocupar porque mesmo que sejam mortais, ele encontrará um jeito, e ele diz isso porque tem certeza de que os acessórios salvadores de vida que foram trocados com o sistema no passado devem ser úteis agora. As palavras que Oyun disse, que são mortais para Sony, ele não gosta delas, já que claramente esses dois são especialistas do primeiro nível, mas fingem ser mortais, além do fato de que Ki-hon, sendo tão forte, sempre age de maneira fraca na frente dele. No entanto, o que é verdade é que, como disse o Rei Tron, Ao-Yu não tem interesse em cultivar imortais e só quer viver em reclusão. Ao-Jun interrompe os pensamentos da garota para entregar-lhe a mesa de Red e dizer-lhe que, embora possa ter se tornado um hábito, é aconselhável apagar o conteúdo o mais rápido possível, já que a prática excessiva não é boa para a saúde. Além de informá-la de que alguém a contatou através de Jade há um momento para dizer-lhe algo como o santo morreu e, como essa pessoa provavelmente é alguém que ela conhece, pede-lhe que não fique triste. Mas, em vez de triste, a garota ficou atônita com essa notícia, mas embora não pareça, a garota também ficou um pouco chateada. Como Ayun nem sabe quem é aquele santo, mas ele a consolou com tanta doçura, além de curar pacientemente suas feridas e um pouco corada, ela diz que esse homem é completamente diferente das pessoas da seita divina que só a forçavam a praticar. Isso me leva a dizer que aparentemente a história que a garota contou para Ayun não era completamente inventada, já que eles a forçaram a cultivar em jejum. Vendo-a assim, ele quer deixá-la sozinha por um tempo, e é por isso que ele pega a mão de sua noiva e eles saem. E enquanto estavam saindo, Son continuava dizendo que talvez apenas um deles seja um homem de outro mundo e a morte do Santo Pai foi culpa de Kiron. Segundo depois, mudamos para o reino secreto do Ato Divino, onde a parceira de Sun foi chamada por ela através da mesa de Red. Sua parceira atende a chamada e quando o nome de Sony é mencionado, todos no lugar ficam bastante surpresos, já que pensavam que a parceira dela, chamada Luyu, estava morta. Para esclarecer suas dúvidas, ela pergunta a Son se o Rei Ron realmente tem um forte apoio, o que a garota afirma, mas tenta dizer-lhe mais alguma coisa. No entanto, Luyu não deixa ela terminar e diz que é ótimo agora que o Rei Ron realmente abraçou um músculo mais espesso, dizendo que ela não deveria ser a verdadeira chefe do cogumelo desde o início, e agora ela quer dominar o mundo imortal. E aí Luyu diz à sua companheira para esperar, pois ela encontrará alguém mais forte para salvá-la, mas acho que a garota não quer ser salva e está tentando fazer com que sua parceira saiba disso. Mas antes de contar a ela, a transmissão é interrompida, deixando-a confusa. E antes disso, ela pergunta ao homem na frente dela o que está acontecendo, cujo homem é o grande ancião da seita, que lhe diz que isso aconteceu porque chegaram à prisão secreta e a aura pura por toda parte. E sim, se a alma não for uma alma mágica pura, não pode ser usado aqui dando um grande salto.
É dito que ela pensava que ao longo dos anos tinha sido torturada e reprimida pelo tempo mais puro do lugar e havia abandonado bem a ideia de escapar. Mas ela não sabia que ainda estava sendo torturada enquanto nos mostram uma porta cheia de aura pura juntamente com várias correntes no meio desta porta. O velho junto com os outros membros da seita ficam na frente dela enquanto o velho gritava e pedia que a chave divina fosse quebrada por Luyu. Enquanto observava a porta, o Instagram diz ao grande ancião que ouviu dizer que a bruxa ali aprisionada foi selada pelo Rei Ron e antes disso pergunta se poderia ser que ela seja mais poderosa do que o Rei Ron. O grande ancião diz a ele que quando Ron teve sucesso como líder do Z para acalmar a opinião pública, o antigo líder do cogumelo afirmou que foi o Rei Ron quem a selou. No entanto, o que selou a bruxa é esse reino secreto cheio de aura pura. Embora ele não deixe o rapaz saber sobre este último, ele mesmo explica a todos que os demônios são arrogantes, mas nasceram para serem derrotados pela energia espiritual mais pura, enquanto as pessoas que cultivam a imortalidade têm cultivado isso, mas infelizmente esse trabalho é enganoso e fácil de aderir a objetos. Mas é difícil ser refinado pelo corpo humano e apenas com um corpo espiritual natural como o do Rei Ron pode-se realmente utilizar energia espiritual pura. Ele diz, então, o velho mestre adotou o órfão Rei Ron e ensinou a ela as artes espirituais porque ele pensava que um dia poderia ser usado no caminho certo para eliminar o mal. No entanto, mais tarde, uma nova bruxa mais poderosa ocupou o trono, e a magia espiritual do Rei Ron foi aperfeiçoada. O velho mestre sabia que não podia esperar mais, então passou a responsabilidade de lutar contra o clã demoníaco para ela. A antiga mestra da ZTA passou a posição de mestra da ZTA para ela e, como resultado, para retribuir a bondade de sua criação, King Ron e a bruxa lutaram até a morte, mas não conseguiram derrotar uma a outra. Depois de exausto, ele finalmente levou a bruxa para o reino secreto, e graças a isso, a pureza da aura natural deste lugar selou a bruxa até hoje. No entanto, o velho disse que King Ron ficou gravemente ferida naquele momento e ele pensou que ela morreria, mas não esperava que ela voltasse à vida, e desde então sua personalidade se tornou arrogante e implacável. Lu Yu, junto com todos os seus companheiros, fica impressionado ao ouvir tudo isso, pois pensava que era um favor de adoção, mas não percebeu que era um caso de exploração. Então ele pensa que qualquer um se sentiria chateado, e outro de seus companheiros confirma isso, dizendo que pensando bem, Kiron está um pouco triste, mas quem não se sente tão triste é o grande ancião, que diz que mesmo assim não é grande coisa sacrificar ela pelo bem da prosperidade da seda, mas agora que ela encontrou um apoio maior, é muito provável que ela tenha ressentimento em relação à seita divina. Dito isso, o grande ancião informa a todos que chegaram ao lugar onde o corpo real da bruxa foi selado, o que é impressionante, segundo Luyu, já que a energia espiritual pura daquele lugar é poderosa. No entanto, a presença dessas pessoas deixa a bruxa um pouco irritada, e com seu rugido, ela tenta assustar os visitantes, mas é impedida pelo grande velho que diz a ela que não se atreva, pois estão ali para fazer um acordo. E ao mostrar-lhe um selo, ele diz que depende dela se quer ou não sua liberdade que a bruxa está muito interessada, embora ainda esteja um pouco irritada. Ela pede ao velho que fale, e isso porque ela foi capaz de reconhecer o feitiço que o velho estava usando. O grande ancião, ao mostrar o feitiço, diz a ela que é assim que é, pois é um feitiço desenvolvido por mestres sucessivos para libertá-la temporariamente dos cultistas de sua aura. E enquanto ela tem que cooperar com eles na luta contra o inimigo, ele pode libertá-la de seu aprisionamento. Antes disso, as dúvidas da bruxa se fazem presentes, e ela menciona ao velho que com apenas uma garota ele foi capaz de zombá-la e manchá-la até hoje, perguntando se alguém que não possa lidar nem mesmo com astúcia, e transformando-se em sua forma humana, ele diz que sim. Curiosidade sobre o tipo de pessoa que é ainda mais difícil do que ela, mesmo sendo o temível rei demônio Enkidu. Por outro lado, ele ainda espirrou, e isso se deve a uma caixa que ele não havia reivindicado por tanto tempo. Sua recompensa já estava empolvada e, como tanto tempo se passou e ele não sabe se essas coisas do sistema canino podem ser usadas para se defender contra forças divinas, mas levando tudo em consideração, ele diz que para esclarecer suas dúvidas deixará a senhorita Sonju dar uma olhada, já que no final das contas, bem, é uma cultivadora imortal. Segundo depois, Ayun mostra os artefatos para as meninas e quando olham, ambas ficam impressionadas e perguntam se ele quer usá-los para lutar contra a seita divina, o que ele ouve. Ele afirma que sim, mas por causa da reação das meninas, ele pensa que não são boas o suficiente e pergunta se são tão ruins. No entanto, é exatamente o oposto, já que as meninas, ao verem isso, ficam de boca aberta, pois o poder da seita é muito pior do que o desses artefatos. Mas pensando que ainda não são úteis, Ayun pergunta novamente se eles não servem para o que são, e ele responde que é claro que servem, já que as coisas do mais velho são preciosas demais e ele nunca tinha visto uma alma tão profunda antes. Yun diz que não é nada e são apenas alguns objetos pequenos que ele pegou por acaso, mas a garota, ao ouvir isso, diz que, como uma alma mágica magnífica é apenas um objeto pequeno para ele, Ayun diz que, neste caso,
Essas armas mágicas devem ser controladas pela senhorita Sonju para que ele possa lidar com a seita divina, cuja coisa faz as meninas reagirem dessa maneira. Mas antes disso, Oyun menciona que ela é imortal. Então ele sabe mais do que um mortal como ele. No entanto, se chamar de mortal é para o filho e não é tão conveniente, já que ele tem um artefato tão poderoso e ainda se chama de simples mortal, e também pede a ele para lidar com a seita divina. Ou é que, com tudo isso, ele está simplesmente testando seus talentos, já que está escrito no livro ilustrado que quando um amante com maior poder pretende se aposentar, ela escolherá um discípulo talentoso para transmitir o poder a ela e com excitação ela se pergunta se é possível que ela tenha sido escolhida pelo mais velho para ser sua herdeira. Isso enquanto Kimon a viu e disse que ela já é uma tola. Kyayun faz tudo isso para que ela não fique assustada revelando sua identidade diante dela e é por isso que Oyun pediu a San Yu que lutasse contra a seita divina. No entanto, de acordo com o cultivo de San Yu, é simplesmente impossível controlar esses espíritos primordiais. Ayun vendo essa mulher tão pensativa, ele se pergunta se talvez ela esteja com ciúmes e é por isso que está de coleira para que ela não esteja pensando em coisas insignificantes e ao fazer isso a garota, ainda mais confiante, diz a si mesma que não importa, já que seu Pron deve ter um plano, dizendo de qualquer forma, essas pessoas da seita divina não são nada para se temer. Acompanhando o Rei Demônio, mais conhecido como a Bruxa, eles nos mostram como ele recebeu a energia do velho que comentou que colocou um talismã para o feitiço em seu corpo e agora pode se mover livremente até agora, mas é preciso lembrar que isso é apenas temporário, pois apenas aceitando o budismo dos 7 talismãs pode-se ser completamente livre e então é hora de cumprir sua promessa. No entanto, essa promessa parece muito distante, já que a bruxa, ele acaba quebrando sua palavra e desfere um golpe de energia no grande ancião que, gravemente ferido, cai junto com os outros. A bruxa, com grande maldade nos olhos, menciona ao grande ancião que, se ele acredita que, após recuperar sua liberdade, continuará negociando os termos com ele, ameaçando de entregar os 6 talãs restantes, ou então não se responsabilizará pelo que pode acontecer. O grande velho, sem medo de suas palavras, chamando-a de bruxa desprezível, incita-a a matá-lo se puder, pois, mesmo que ela o mate e ele perca a técnica do divino Kadufu, mesmo que obtenha o amuleto do alívio do mantra, não será capaz de desfazer as correntes de seu corpo, algo que a bruxa sabe mais do que qualquer um e, portanto, usando seu poder sobre seu discípulo, diz a ele que não o matará, mas o adverte que, se não ouvir a ela, seus discípulos terão que sofrer e, se não prometer desfazer o feitiço, matará cada um deles. Mas enquanto ele dizia isso, a mesa de Red acaba caindo da mão de Lu Yui. Quando cai, acaba refletindo a aura de Sao de Aoyun, que por iniciativa faz a bruxa recuar, e tudo isso devido ao fato de que o artefato ainda tinha alguma energia do suspiro de Ayun. A bruxa, impressionada com tal poder, comenta que esse sopro lhe é familiar e lembrando um pouco, diz que é ele, pois apenas alguém como ele teria tal aura. E quando ela se lembra disso, seus olhos se abrem largos, mas pegando Lu Yu à força, ela pula e pergunta a ele se o conhece ou qual é a relação deles. O grande velho fica atônito ao ouvir que a bruxa o conhece e deduz, portanto, que eles estão certamente em conluio. E se esse for o caso, o velho comenta que a bruxa não pode continuar vivendo, enquanto se prepara para um feitiço. No entanto, a bruxa não vai permitir que aquele velho a machuque. Com seu poder, acaba invocando a espada papa, uma espada que causa grande dano ao velho, que pergunta como ele se atreve a fazer inimigos com ele ou se está procurando a morte. Mas sem se importar com suas palavras, a bruxa ordena a Lu Yu que vá procurar o talismã e o entregue a ela, ou então ela tirará a vida dele. No entanto, sem o desejo de se render e mesmo sofrendo com a espada roxa, ela diz à bruxa que mesmo que tire o talismã dela, ela não desfará o feitiço para ela, o que a bruxa não se importa muito, pois, rindo, pergunta a ele se ele acredita que ele, o 6º portal divino, é o único neste mundo que pode fazer o feitiço e, pegando Buiu, ela diz a ele e ordena a ele que o leve até onde ele está. Então, junto com o menino, eles acabam saindo da caverna Som, onde ele estava treinando. Ele recitou algumas palavras para controlar os artefatos que Ayun confiou a ele. No entanto, tudo isso é em vão, já que a garota, por mais que tente, não consegue fazê-lo e, por isso, Ki-hon fica chateado e diz que ela é estúpida. Mas graças ao fato de ela ter saído rapidamente para pegar, ainda há algum tempo, então Som se aproxima dela e diz que o velho Tony é um perdedor. Mas pelo menos ele é bom em magia espiritual e se ele é bom espiritualmente, por que ele levaria alguém com qualificações tão baixas como discípulo? O que a garota responde dizendo que não é da conta dele. No entanto, mesmo que não seja da conta dela, pegando-a pelo braço, ele diz a ela que, se não fosse por ele, o marido dela não se importaria com ela enquanto direciona seu poder, diz a ela para olhar muito bem, pois só mostrará a ela uma vez, assim, ensinando a ela como fazer ou melhor,
como saber como controlar os artefatos. E isso era tão forte que Son fica impressionado com o enorme poder desses artefatos. No entanto, a bruxa que estava chegando percebe isso e percebe que é apenas uma arma mágica e é uma pena que a arma mágica seja excelente, mas a pessoa que lança o feitiço não é boa o suficiente ao enviar seu dragão de energia, que sem nenhum problema acaba destruindo um dos artefatos e como estavam controlando, ele recebe grandes danos e antes disso, o Rei Ron pede a ele para acalmar sua mente. Essa explosão foi notada por Ayun, que preocupada correu rapidamente para o local da explosão, enquanto se perguntava se era alguém da Sexta Porta Divina, o dragão de energia ainda era um deles, tentando destruir os outros artefatos. Mas antes de fazer isso, foi destruído por Kiron, que, ao ver que era bruxa, perguntou a Luil se a deixavam sair para cuidar dela, chamando-os de estúpidos e ignorantes, mas interrompendo o que estavam fazendo. A bruxa diz, ela pede a Kinron para não fingir na frente dela, pois se não tivesse enganado ela com traiçoeiros truques, ela seria nada mais do que uma mulher derrotada. Mostrando a tabuleta de Red, ela pergunta qual é a relação dele com ele. Cuja coisa a garota não responde, mas quando vê o artefato, pergunta se aquele é o sopro de seu querido marido, palavras que irritam e confundem a bruxa, que pergunta a ela quem é o marido. Como é possível que um homem tão gentil como ele possa estar com ela? Uma mulher astuta como ela, irritada com isso, assume que ela deve ter usado algum método sujo para seduzi-lo e com isso em mente ela lança o ataque com alguns ataques muito rápidos e isso é percebido por King Ron, que pensa que a bruxa foi selada o tempo todo. Esses anos e seu cultivo melhoraram tanto e com base nisso, ele se pergunta se é o primeiro gênio do mundo demoníaco e enquanto recebe danos da bruxa, ele nos confessa que em sua última luta, usou demais o Laura dado por seu marido e agora não consegue mobilizar nada. O que a leva a se perguntar se é possível que eles possam resistir ao golpe e quando parece que isso é o fim, uma aura familiar acaba protegendo-a do ataque, o que deixa a bruxa confusa, mas olhando para a grande figura atrás de King Ron, impressionada, ela diz que é o sopro condensado em uma forma divina de Aoyun. Irritantemente não é explicado que a fase divina está ligada à mente de seu mestre mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância. Ela o ajudará a proteger o que ele quer proteger. O que leva a se perguntar se aquela mulher e aquela família são realmente tão importantes em seu coração e com isso dito, a bruxa é lançada para trás pela grande figura e enquanto ela recua, ela fica impressionada pela poderosa vibração que ela tem, pois mesmo para um deus, é demais para suportar, e um homem tão poderoso quanto Aoyun. Por que ela se junta a Kiron? Diz a garota. No entanto, embora isso seja verdade, ela não acha que ele exista, já que o conheceu primeiro e se não tivesse sido selada por tanto tempo, Yun teria sido seu marido. E preparando seu chicote, ela diz que mesmo que tenha que usar todo o seu cultivo, não se importa, pois ela tem que provar que acerta, e assim ela lança isso, novamente enquanto diz que ela é mulher o suficiente, forte o suficiente para ficar ombro a ombro com ele. No entanto, no último momento, ele para, ouvindo uma voz familiar chamada Kiron. A bruxa, quando vê o Yun, seus olhos se enchem de alegria, pois finalmente se encontraram novamente. No entanto, ao contrário da reação de Oyun, ele não parece se lembrar dela, e isso não é confirmado no momento em que a bruxa se aproxima de Oyun, já que o garoto reage de maneira inesperada, acabando por empurrá-la. E embora parecesse apenas um simples empurrão, não foi assim para a garota, pois houve uma pequena explosão. Enquanto Ayun se aproximava de Kiron e perguntava se ele estava bem, Kiron disse que não estava bem e perguntou por que ele tinha retornado subitamente ao que estava fazendo. Yun responde que viu da montanha que este lugar estava fazendo muito barulho, então ela voltou às pressas. No entanto, lembrando do que aconteceu, a garota agradece a proteção divina, pois, graças a ela, não fez nenhum movimento, e ainda seu marido não sabe que ela tem poder de cultivo. Ela finge abraçar Oyun e diz a ele que deveria ter voltado mais cedo, pois estava morrendo de medo. Ayun olha tristemente para longe e pensa que realmente achava que o mar divino era simples, mas estava errada, pois eles são muito rigorosos. Além disso, menciona que esteve coletando ervas para o cultivo de Misson, mas não deu certo, já que esqueceu na montanha. E no final é sua culpa por não conseguir proteger Kiron enquanto a bruxa se aproximava dele. Ao perguntar se realmente gosta tanto de Kiron, a bruxa, alertando um pouco Yun, pergunta a ela por que está tão abalada, já que foi apenas um pequeno empurrão. No entanto, ao ficar na frente dela, King Ron diz que não importa, pois ele protegerá sua amada. Diante disso, pergunta à bruxa o que ela quer, e ela responde com uma pergunta. Como ele ousa bater nela? Isso deixa confuso. Os dois pombinhos, vendo Yun, uma bruxa confusa pergunta se ele realmente não a reconhece, mencionando seu nome assim. No entanto, ele simplesmente diz que é um nome estranho, algo que incomoda a garota, que pergunta novamente se ele se esqueceu de todos os dias em que viveram juntos nas montanhas. Mas sem se lembrar, ele se pergunta como poderiam ter vivido juntos, já que não se lembra de ter vivido com tanta beleza. No entanto, assumindo que é um caso de identidade equivocada, ele quer colocar isso a seu favor e finge que se conhecem há muito tempo, quase não a reconhecendo. Isso deixa a bruxa feliz,
pois finalmente conseguiu o que queria. Ela lembra, o que a deixa muito feliz e animada. Ela se pergunta se ele se lembra dela, então deve se lembrar da promessa de se casar com ela. No entanto, a garota acaba desapontada no momento em que ele finge, e a bruxa se apresenta como outra pessoa. Antes disso, com o ânimo no chão, ela se pergunta por que Ao-Yun ainda quer escolher aquela mulher em vez dela, perguntando onde exatamente ela é inferior a ela, enquanto envolve o braço ao redor dela e pede ao Eun para olhar bem, mostrando os ambos da mesma perspectiva. Ela pergunta, onde há algo inferior a ela? Neste momento, um de seus pensamentos é que, na realidade, é claramente melhor do que ela rapidamente antes que ela admita que realmente não há lugar inferior. Mas a diferença é que Kiron e ele se amam com um amor puro, sendo este o último argumento que quebrou as costas do camelo para a bruxa que, com lágrimas nos olhos, o acusa de ser um mentiroso desleixado e um homem mau, ficando realmente chateada com isso e dizendo que não quer vê-lo novamente. Em resposta a isso, ela não diz nada, mas em seus pensamentos, ela diz que seus olhos são muito familiares. Quando ela percebe que a garota está tentando sair, ela tenta impedi-la, mas isso não será possível, pois enquanto a garota está saindo, Bueno diz muitos insultos a ela. No entanto, quando ela sai, Eun ainda se pergunta de onde ele a viu entre demônio, o que faz sua noiva se aproximar dele e perguntar se ele realmente a conhece. Eun nega, dizendo que ela estava apenas mentindo, mas menciona que essa mulher é muito estranha e ele acredita que é muito provável que ela seja a professora do Mar Divino, e é por isso que ele quer perguntar a Sônia. Mas como ele não a vê, pergunta onde ela está. No entanto, Lu Yu, olhando de longe, surpreendido, se pergunta o que ele acabou de ver, pois até mesmo a bruxa é sua amiga. Por isso, ele vai embora. No entanto, quando estava planejando sair discretamente, alguém acaba dizendo para ele parar. Tudo continua com o jejum, impedindo Lu Yu de perguntar se ele também é da seita divina, uma pergunta que Lu Yu não pode responder, pois quando tentou falar, Tarto o odiava. Mas ele disse a si mesmo que acabou, já que Eun poderia matá-lo simplesmente removendo um muco do nariz, o que poderia ser verdade. Mas como Yu não está ciente de sua força, ele o convida cordialmente a ir até sua casa, pois tem algo importante para contar a ele. Enquanto pensava que o garoto parece um bom conversador, então, ele vai perguntar a ele se o mestre da seita pode ser persuadido. No entanto, Lu Yu, ao ouvir isso, não pensa o mesmo, pois acredita que Eun o está convidando para sua casa para tirar sua reputação. Vida lá e impedi-lo de expor seu corpo à natureza, e olhando aqui Ron percebe algo, e é que naquele momento, se ele quiser salvar sua vida, só pode recorrer a Kiron na esperança de que ele leve em consideração a amizade entre discípulos e poupe sua vida. No entanto, ao pensar em colocar seu plano em prática, um som é enviado para a alma de todos e cujo som veio de Sonju, que chamou rapidamente. Isto é urgente para informá-lo de que ele consumiu muita energia espiritual para usar sua alma mágica e atacou sua energia demoníaca. Portanto, teme que vá morrer, já que tudo dói e em um momento de cambaleio a garota desaba. Mas Yun acaba segurando-a a algo que a garota aproveita para abraçá-lo e ao fazer isso ela cora. Mas enquanto jejuava ela disse a ele que está gravemente ferida e eles precisam fazer algo. A garota ficou surpresa, já que Yun a estava curando novamente com sua respiração, o que é confortável para eles. Mas para quem não acha tão confortável, está Ron, no entanto, admite que a situação é um pouco complexa e, portanto, sugere que seu noivo a leve para dentro, pois ela pedirá a alguém para encontrar um médico cuja coisa está certa e ele leva a garota. Mas enquanto estavam saindo, Kiron acaba jogando sua carta de renúncia para Lu Yu enquanto ela pediu a ele para pegá-la e informou que a partir de agora ela não tem mais nada a ver com a seita divina e desde agora ela não se importa com o mundo imortal. Ela avisa Lu Yu para não incomodá-la novamente, ela terá que aceitar as consequências Lu Yu antes disso suar muito, afirmou que certamente com o poder daquele homem se Kiron quiser dominar o mundo do cultivo imortal. Por que se incomodar, já que são eles que estão fora de lugar? No entanto, há um problema sério e é que ela informa a Kiron quando diz a ele que tiveram que libertar a bruxa. Portanto, a raça demoníaca definitivamente não permitirá que o mundo do cultivo imortal seja pacífico. Mas irritada com suas palavras com um olhar frio, ela diz a ele que isso não é da conta dela. Um momento depois, enquanto Kiron ouvia sons estranhos vindos do quarto, um pouco chateado, ele disse que, como a garota foi envenenada, está deixando-a com Eun. Porque se não deixar seu noivo ajudá-la a se salvar, parecerá uma pessoa indelicada. No entanto, sua empregada interrompe seus pensamentos para dizer a ele que eles deveriam procurar uma maneira de desintoxicar, pois é raro o mestre fazê-lo. No entanto, Kiron informa que isso seria um pouco complicado, já que o veneno mágico de Oenkiru é muito difícil, tanto que até agora ninguém desenvolveu uma maneira de quebrá-lo e, seja então ou agora, ela diz de forma irritante que ninguém é páreo para ela, embora não conte a sua criada este pensamento, pois ela pensou sobre isso. Mas o que ela deixa claro é que, comparada a ela, uma demonia que só grita e mata, é verdade que uma pessoa encantadora como ela é mais atraente para o marido, mas como a garota está claramente indo para o outro lado, sua criada teve que interrompê-la novamente.
dizendo que esse não é o ponto. No entanto, interrompendo a conversa, Seo-yoon grita com ele e pergunta a Sonil o que ele está fazendo, já que ele está o despedindo. E diante disso, ele não tem escolha a não ser chamar Ki-hon, que ao ouvir o chamado vai rapidamente até ele, pega sua mão e pergunta se ele está bem. No entanto, ao olhar para ele, percebe a cena comprometedora em que Woo-yoon e Sang-il estavam. E diante disso, a garota diz a Woo-yoon que não entrou porque achava que ele estava salvando-o adequadamente, mas não percebeu que ele estava fazendo isso secretamente às escondidas. No entanto, embora as coisas pareçam assim, não é como parece, e é isso que ele tenta explicar à garota, pedindo-lhe para ouvir e explicar tudo a ela. Mas a garota, já chateada, diz que não está ouvindo isso e então tira Sang-il de cima de Ayun e diz a ela que não percebeu que ela tinha esse tipo de hábito, perguntando por que ela não tinha contado antes, mas confusa com a situação. Ainda pergunta à garota o que ela está fazendo, cuja resposta faz a garota agir assim e ela responde com uma pergunta, que é se eles, Yui, fazem Yun se sentir bem sob o desejo de sua noiva. Ele tenta parar isso enquanto pensa que a garota tem um lado tão selvagem que ele não conhecia, enquanto ele mesmo era mordido por Ki-hon, que, depois de aprovar o sangue do jejum, fica atordoada porque o sangue do jejum é muito bom para ela e a respiração é tão forte que depois de avançar um pouco ela desmaia. Mas não se preocupe, nada de ruim aconteceu e ela apenas adormeceu ao lado de Sonju e cuja coisa deixou-o confuso, pois ele não entende por que isso aconteceu, mas de qualquer forma, ele se sente bem, pois eles lhe deram um susto, mas lembrando-se da bruxa ou melhor, o Enkiru, pergunta onde diabos a viu antes de passar por ela, nos mostram como ela estava caminhando em um lugar que parecia um deserto, já que não havia alma. E ainda assim, diante disso, Kiru, surpresa, diz que não pode acreditar que enquanto estava presa por alguns anos, o mundo demoníaco tenha caído tanto, mas ela fica ainda mais surpresa quando olha para a distância e vê uma casa que lhe é muito familiar e, portanto, não perde tempo se aproximando e entrando. No entanto, ao olhar para ela, nota como está muito negligenciada, mas ainda assim não impede que as memórias apareçam e em cujas memórias observamos como Junho estava comendo calmamente até perceber o Enkiru, que, sem dizer muito, o abraçou e com lágrimas nos olhos disse para ela não correr mais, perguntando-lhe se não era ela quem estava atrás disso, cuja coisa faz a lança da memória abraçá-la apertado e garantir que ele não fará isso. Mas voltando ao presente, o Enkiru estava furiosa, pois, segundo ela, Ayun mentiu para ela, e enquanto as lágrimas fluíam de seus olhos, ele nos contou que, no início, ela lutou com unhas e dentes para se tornar uma senhora dos demônios, a fim de estar com ele para sempre ser digna dele. Ela decidiu encerrar a batalha divina, mas agora ele a machuca com aquela mulher, e ela está realmente chateada com isso. Enquanto ela espere seu poder, diz que por causa de seu sangue, todos os demônios obedecerão e despertarão, afirmando que não permitirá que a machuquem completamente. No entanto, depois de pronunciar essas palavras, demônios de todos os tipos acabam aparecendo. Surpresa, ela se pergunta quem invade a terra proibida do clã dos demônios. Quando percebe quem é, a garota fica animada ao vê-la, chamando-a de Alesa e dizendo que ela finalmente voltou. No entanto, embora pareçam se conhecer, as coisas não são como parecem. O Enkiru, sem dizer nada, acaba agarrando-a pelo pescoço, algo que alguém, ao lançar seu ataque, pediu para que ele soltasse. Isso realmente não ajudou, pois a garota acabou desviando facilmente. No entanto, as coisas não terminaram aí, já que o mesmo ataque foi devolvido na forma de um pássaro flamejante, o que se tornou um problema para o Enkiru. Com um pouco de seu poder, ela acaba neutralizando isso novamente e direciona seu ataque para a garota. No entanto, antes que o ataque atinja a garota, a ruiva acaba se posicionando na frente dela para receber o impacto em cheio. Vendo isso, a garota pergunta se ele está bem. O ruivo, chamado Jiran, diz à garota que está bem e que saiu para descontar em seus ex-subordinados. Ele pergunta se não é um pouco inadequado. O Enkiru, em resposta, simplesmente menciona seu nome e pergunta se agora ele está no comando do clã dos demônios, zombando um pouco de Jiran. Ele diz que um ex-subordinado se tornou o senhor dos demônios, e não é surpresa que o domínio demoníaco esteja em tal estado de decadência. Essas palavras fazem a garota ajoelhar e se desculpar, pois é culpa dela por não ter ajudado Jiran a reviver a raça dos demônios. No entanto, o Enkiru não deixa ela terminar e completa as palavras por ela, dizendo que também deixou escapar a pessoa que ela ama, que é Ao-Yun. Ele comenta que ela sabia que Ao-Yun era culpado por não tê-lo impedido desde o início. A garota, tremendo, responde perguntando como ela iria impedi-lo, já que, como ela bem sabe, esse homem é muito poderoso, além de ser quem lhe ensinou todos os seus poderes. No entanto, o Enkiru informa ela que, ao sair, Ao-Yun disse que estava viajando e que voltaria em alguns dias. Essas palavras aparentemente não convencem o Enkiru, que a encara, mas mudando sua atitude, ele a ajuda a se levantar, dizendo para ela se levantar,
pois estava apenas testando seu coração. Embora ele esteja curioso sobre uma coisa, que é porque ela não se transformou em borboletas e voou embora, deixando esse tópico para mais tarde. Ele diz à garota que ela ainda é sua empregada, então a proíbe de se aproximar de Jiran. Depois que o Enkiru e sua empregada chegam a esta grande casa avermelhada, no entanto, a garota, vendo que sua senhora ainda está um pouco chateada, diz a ela para não ficar com raiva porque, embora o Sr. Ayun tenha partido há muito tempo, com certeza o encontrará quando voltar, embora isso não seja necessário, já que sabemos que o Enkiru já conheceu Ayun e isso é apenas para informar a sua criada, além de dizer a ela que, infelizmente, Ayun não é a mesma pessoa que era na época. Ou seja, não é a mesma pessoa que a salvou das ruínas do inferno, nos apresentando assim. Há 10 anos, o Enkiru era desprezada por sua própria espécie por ser um monstro que nunca cresce. E aqui ela nos diz que originalmente era a demônio mais humilde, nascida sem uma maneira de se defender. Portanto, foi aprisionada por sua própria espécie sem cometer crime algum. No entanto, segundo sua espécie, o crime que cometeu foi nascer como um demônio fraco, e é enfatizado que naquela época só se poderia ser enviado para a terra do pecado, e o castigo em si é esperar pela execução final, o que fez a garota gritar de raiva. No entanto, quando o poder do pecado e o castigo a atingiram, a garota pensou que certamente morreria, mas foi então que Fest apareceu e ofereceu ajuda sem se importar com nada, sendo ele quem a salvou, deu-lhe um lar e nem se importou que ela secretamente sugasse sua colheita, o que a fez tornar-se uma verdadeira mulher. A partir desse momento, a garota estava determinada a viver por ele, e só tornando-se mais forte poderia ser digna dele, sem se importar com o desprezo do mar divino, pois ela pensava que tudo neste mundo pertencia a ela e a Ayun. Em certo momento, ela se sentiu um pouco superior à seita divina, mas voltando ao presente, o Enkiru nos conta que pensou que, neste mundo de forte e fraco, Ayun era diferente e esperaria por ela. No entanto, nunca ocorreu a ele que, durante seus dias de cativeiro, também seria seduzido pela aurora mais pura e escolheria aquela mulher com cálice divino. Enquanto nos é apresentado que, após liberar um pouco de seu poder, a garota tem cicatrizes por todo o corpo, indicando que essas cicatrizes podem ser da marca da aurora mais pura. Ainda irritada, o Enkiru grita que Ayun a subestimou e, por isso, fará com que ele pague pessoalmente o preço de sua escolha. Logo depois, somos transferidos para o desfiladeiro do demônio primordial, onde a donzela de Enkiru está lá e comenta que ouviu dizer que uma das melhores raças de demônios dos tempos antigos dorme ali, o que ela acaba confirmando, pois está vendo pessoalmente, o que é realmente magnífico e forte, de acordo com a garota. O Enkiru diz isso enquanto toca na estátua gigante. Ela argumenta com sua criada que os primeiros demônios nasceram anos antes dos deuses, e o poder que possuem não é igualado pelos deuses. Manifestando sua aura, ele continua dizendo que, se quiser despertar os demônios primordiais antigos, deve quebrar a casca de pedra que prende a carne deles, já que os demônios atuais são reprimidos pela porta de Deus e seu poder mágico é escasso. Somente despertando os espíritos demoníacos mais poderosos e antigos teriam a oportunidade de retornar. No entanto, sua senhora, um pouco preocupada, diz a ele com uma voz trêmula que ele não pode ser feito, uma vez que a antiga raça demoníaca é a espécie mais forte alimentada pelo kit mais puro na Terra e, portanto, se o despertarem à força, serão recebidos com uma reação violenta. No entanto, o Enkiru, confiante no que está fazendo, diz a ele que não, pois estarão dispostos a acordá-la e apenas usar o mana absorvido dele como isca, já que esses demônios, belicosos por natureza, certamente acordarão. E foi dito e feito, como aconteceu. Ela acaba acordando a grande estátua que, com olhos violentos, estava à sua frente. Diante de Enkiru, no entanto, essa grande presença faz com que a empregada de Enkiru de repente se sinta tonta, ou melhor, fraca, já que a antiga estátua demoníaca está absorvendo sua energia demoníaca, e não é apenas ela, mas todo o mundo demoníaco. O que faz com que a energia demoníaca de todos seja absorvida, levando a donzela a pedir à sua senhora que pare, pois se isso continuar, toda a sua cultivação será absorvida pela estátua demoníaca. No entanto, isso não é uma preocupação para o Enkiru, que diz a ela que despertar os demônios antigos requer alimentá-los com energia demoníaca, além de dizer a ela que não precisa se preocupar, pois isso a manterá segura. Mas desistindo dessa ideia, sua empregada acaba se transformando em uma borboleta para deixar o lugar, o que provoca a ira de Enkiru, que o questiona sobre como ele se atreve a desertar, além de dizer a ele para não desperdiçar sua força, pois ele é uma presa marcada pelo selo demoníaco. Não importa para onde ele escape, já está em seu bolso. Por outro lado, a energia do ruivo está sendo roubada, mas com clareza sobre o que está acontecendo, ele assume que isso deve ser obra de Enkiru, já que aquela mulher, desde que obteve poder de alto nível de algum lugar há 10 anos, retornou para matar em sua verdadeira forma demoníaca e tornou-se cada vez mais climático. No entanto, os pensamentos do garoto são interrompidos pela empregada de Enkiru, cujo nome é Kadai, que aparece transformada em sua forma de borboleta. No entanto, como essa transformação requer energia, a garota não pode durar muito tempo e acaba voltando à sua forma original,
o que preocupa o Ruivo, que pergunta sobre o esgotamento de seu poder mágico, perguntando o que o Enkiru fez. Enquanto se apoia nos braços do Ruivo, responde que o Enkiru liberou os demônios primordiais em menos da metade de um palito de incenso, todo o Vale dos Demônios estará seco. Mas com encorajamento, ela diz a ele que não o deixará para trás, e assim eles acabam deixando o mundo demoníaco. Pouco depois, vamos para a casa de Jejum, onde ele e sua noiva estavam causando tumulto, o que irrita a Yui, que, cansada de seus absurdos, diz que já chega, pois ele só bebeu um pouco do sangue de seu superior para curar o veneno demoníaco, perguntando-lhe roucamente sobre o que ele está falando, além de falar dela como se ela estivesse suja, e sim, como ele nem mesmo a apresentou a ela, que a sua noiva. Rápido, vendo que a garota está certa, pegando sua noiva pela cintura, ele informa aqui que está a sua esposa Kihon e assim também diz a sua noiva que a garota com o vestido verde é Kinji, que, embora seja um demônio maior, é fraca e pede para não ter medo, ao que a garota diz que não está com medo. No entanto, enquanto os pombinhos conversavam, Kadai percebe a pura Laura que está com Kiron, o que apenas o mestre da seita divina confirmou. Então, realmente, Aon está com o mestre da seita divina, como havia dito sua dama Enkiru, que na verdade não mentiu para ele, mas embora ele queira investigar mais sobre esse assunto, por enquanto não poderá. Já que a Fênix de Fogo que a Ruiva tinha sai pedindo ajuda e diante disso a garota preocupada se aproxima de seu parceiro e, vendo o estado em que ele está, pede ao Yun que o salve. No entanto, ele mesmo responde que não sabe como fazer isso, mas após Kinji contar tudo o que aconteceu e também falar sobre a senhorita Ken, Kirua-Yun começa a pensar e pergunta se ele está se referindo àquela mulher grande de seda preta que ele conheceu há algum tempo, o que, segundo o que ouviu dela, é a mesma garotinha que ela trouxe de volta uma vez. No entanto, essa coisa da garotinha surpreende Kinji, já que o Lorde Demônio já tinha 15 anos na época, e ela o faz saber disso. Rápido, ao ouvir isso, ele diz que não importa, pois a idade não é um problema, apontando para a garota. Comenta que aos seus olhos qualquer um com menos de 150 anos deveria sentar à mesa com as crianças. Mas voltando ao tópico principal, ele diz que lembra que só adotou a garota por alguns meses e depois desapareceu, perguntando o que aconteceu nos últimos anos para fazê-la crescer tanto. Isso surpreende um pouco Kinji, que pergunta se ele nunca viu a verdadeira forma demoníaca do Lorde Demônio. E se sim, ele tem que explicar que, desde que o Lorde Demônio cresceu em sua verdadeira forma demoníaca, só se importava em lutar por seus territórios e não recuava, pois o principal era cumprir seu objetivo, que era estar à altura do homem com quem decidiu passar o resto de sua vida, além do fato de que sempre buscará ser o mais forte para ter o amor de sua vida. Mesmo que não seja, ela pede a ele para por favor impedir a senhorita Enkiru, pois ela libertou os demônios antigos. E entrando um pouco em contexto com isso, a garota explicava que os demônios antigos resolveram o turbilhão do kit da Terra mais primitiva desde a abertura dos céus e da Terra, e o poder mágico que possuíam era 100 vezes maior do que o do atual Senhor Demônio Kiron. Ouvindo tudo isso, ela fica surpresa, pois não imaginava que o Enkiru era tão poderoso. Enquanto estavam assim, um pouco temerosa, ela disse que no início para selar o Enkiru, todo o Mar Divino já tinha feito tudo o que era possível, mas agora o mundo do cultivo imortal realmente está prestes a morrer. Por outro lado, o Yun, ao ouvir o que Kinji comentou, simplesmente abaixa a cabeça e não diz nada, o que faz a garota pensar que ele irá ajudá-los. No entanto, é exatamente o oposto. Em um movimento rápido, ele pega suas coisas e sua noiva e então diz às garotas que podem fazer isso sozinhas, o que surpreende as garotas, pois ele está dizendo que vai deixar o campo de batalha. Para evitar que isso aconteça, as garotas tentam impedi-lo. No entanto, o que o impede é a batida do coração e um cheiro que ele não sabe de onde vem, que cheira tão bem que ele sente como se algo estivesse se quebrando em seu coração, e ele deixa as garotas saberem disso. Ao ouvir isso, as garotas perguntam a que cheira, já que não sentem nada, mas mesmo assim as garotas não acreditam em Uyun, que diz que isso a faz querer engolir. Passando para o Vale do Primeiro Demônio, eles nos mostram que no meio dessa grande figura estava o Enkiru. Ele disse que não é ruim para um demônio antigo, mas teme que aquele cheiro horrível se espalhe por centenas de quilômetros. O que me faz pensar se talvez aquele cheiro seja o mesmo que Oyun estava mencionando, algo que saberemos mais tarde, mas por enquanto, Genkirun não sabe. Ela continua dizendo que é uma pena que o poder deles seja apenas suficiente para liberar o demônio monarca de menor cultivo dentro deles, já que os demônios mais poderosos precisam de um poder maior para despertá-los. Dito isso, os pensamentos da garota são interrompidos pelo demônio, que argumenta que, após 10.000 anos, eles pensavam que não teriam mais inimigos no mundo. Então, dormiram até agora, mas nunca pensaram que haveria um poder tão maravilhoso e misterioso no mundo. No entanto, zombando um pouco da garota, ele pergunta se ele é seu descendente, que é tão delicado a ponto de não cuidar de si mesmo, exceto para dizer que esse trabalho único não parece emanar de um desperdício como ela. Ao ouvir isso, a garota diz a si mesma que sem um desperdício como ela, ele ainda estaria sonhando em levar uma surra de outros demônios. Ele mesmo, interrompendo novamente, diz à garota que,
Desde que encontrou uma comida tão interessante para ele, ele vai se sacrificar dessa vez, dizendo que vai comê-la lentamente. Mas falando em comer, Ao Jun estava engolindo feito louco, e ele percebeu isso. Sonju pergunta a Ki-hon se ele come tão rápido, o que a garota nega, já que nunca o tinha visto assim, porque mesmo se ele estivesse com fome, ele não se comportaria assim. Olhando para ele cuidadosamente, ela diz que é como se ele tivesse uma presa e quisesse mordê-la. Ka chorou de tristeza com isso, pois, segundo ela, a senhora não se importa com a vida ou morte deles, e ela foi em frente para comer à mesa. No entanto, enquanto a garota dizia isso, Ki-hon percebe que Laura não está bem, porque antes, se ele estivesse comendo ou descansando, sua respiração ficava suave, mas agora parece que ele nunca está satisfeito e, na verdade, isso porque enquanto ele estava comendo ou ele disse que está tão faminto que não importa quanto coma, ainda está com fome, além do fato de que seu corpo está sob controle e ele simplesmente não pode parar. Um segundo depois, somos apresentados ao ruivo que estava descansando, mas aparentemente estava em um pesadelo, e de fato, é assim que é, já que em seus sonhos, ele conseguia ver como um demônio devorava seu povo, o que o fez acordar subitamente, já que o que ele viu era motivo de preocupação, pois aparentemente não era um simples sonho. Kinji, que estava ao lado dele quando viu dessa forma, responde que seu espírito primordial previu que a raça demoníaca estava prestes a despertar sob a invasão do antigo Senhor dos Demônios. E ele não pode permitir isso, pois investiu muito esforço em apresentar o sangue da raça dos demônios e não pode permitir que seja arruinado nas mãos de seus ancestrais. Com isso em mente, ele sai e libera seu espírito primordial, dizendo que se pudesse reunir a essência dispersa do Senhor Demônio no ar, poderá conhecer sua localização precisa. No entanto, enquanto isso acontecia, vemos como Yun, por mais que comece, ainda estava com fome, o que o deixava ainda mais irritado, já que não estava satisfeito. Parece que ele estava perdendo o controle. Voltando ao ruivo, que diz a ele que deve se mover na maior velocidade em direção ao lado do Sr. Jin para aproveitar sua separação e aceitar um golpe em toda a potência, embora isso seja muito difícil de fazer, já que o poder do ruivo agora é como um mosquito agitando um elefante, como a garota faz questão de informar ao ruivo. Mas aparentemente isso não importa para o rapaz, já que ele pede desculpas a Kinji e diz que, mesmo que seja o caso, ele deve fazer isso, pois é um guerreiro da raça demoníaca e seu único destino é morrer pela proteção do clã dos demônios. No entanto, enquanto dizia isso, alguém passou por ele com uma velocidade incrível, tão rápido que nem o homem loiro nem as garotas sabiam quem era. Mas descobrimos graças às garotas que a pessoa que partiu com essa velocidade era o Yun. Ao passar para o mundo demoníaco, mostra como vários demônios estavam ajoelhados na presença de Enkiru e do antigo senhor demoníaco, que disse a seus subordinados que se passaram 10.000 anos e seus descendentes degeneraram a ponto de serem todos formigas. Mas olhando para um lugar específico, ele diz que consegue sentir que a comida que a ANS está a 100 milhas de distância está vindo em sua direção a uma velocidade vertiginosa, surpreendendo assim Ven, que sabe que há o Yun. Infelizmente, ele nos conta que desde a invocação do antigo demônio, é o fim tanto para ele quanto para ela, já que com uma raça demoníaca tão poderosa, ele nem mesmo pode sobreviver. Diante disso, ele chega ao ponto de questionar se realmente quer machucá-la tanto. No entanto, não se deixe influenciar, pois mesmo que ela consiga o que quer, ela ainda é um espelho, e tudo que a faz infeliz não precisa existir. No entanto, os pensamentos da garota são interrompidos pelo demônio, que excitadamente diz que sente um cheiro doce. Tomando o Enkiru à força, pergunta por que ela não tem uma sobremesa pequena para abrir o apetite antes da refeição principal. E é claro que a garota se recusa a isso, mas ainda assim não consegue se libertar enquanto o demônio tenta fazer isso. Ele comenta que desde os tempos antigos, o clã dos demônios proibiu matar companheiros de clã. Mas se for uma regra estabelecida pelo Senhor Demônio, não há problema, já que ele não está lá. E com isso ele tenta, como a garota, mas naquele momento preciso, Ayun aparece com uma energia devastadora que excita o demônio, que ao vê-lo simplesmente sorri e se lança em direção a ele, dizendo que os devorará juntos. No entanto, Ayun, que parece outra pessoa, não se importa, fica para trás e também contra-ataca de maneira inesperada. Ele acaba arrancando um pedaço da boca do demônio, fazendo com que ele solte o Enkinru. Enquanto o demônio sofria com isso, o Enkinru é salva por sua criada. Antes disso, a garota pergunta à criada por que ela voltou, pois achava que ela havia partido. A criada responde que simplesmente não queria que ele se machucasse, mas também não pode ignorar sua vida, pois quando ele a salvou 10 anos atrás, decidiu ser sua seguidora para sempre. Palavras que deixam Enkiru muito feliz. No entanto, continuando com a luta, sedento por si mesmo, ele continua a destruir o corpo do demônio. A cada ataque, literalmente é uma parte a menos do corpo do demônio. Diante desses ataques ferozes, Yui, que chegará ao lado de Ki-hon,
diz que a postura de Ayun é simplesmente bela, opinião que King Hon sinceramente compartilha, dizendo que ela não é digna de um marido tão feroz. Diante disso, ele tem certeza de que o demônio sabe melhor do que ninguém o quão feroz ela já é. O demônio estava sofrendo com os ataques vorazes, pois eles não eram simples. Isso leva a se perguntar o que há de errado com aquele homem, pois, a princípio, ele sentiu que sua aura era única e ele não era muito poderoso. Agora, sua opinião mudou, pois aquele sujeito usou seu corpo como alimento para expandir sua cultivação. No entanto, ao dizer isso a Ayun, com uma presença imponente, ele comenta que a fragrância é deliciosa e ainda a quer devorar. Aproximando-se do demônio assim, antes que ele se aproxime o suficiente, Ayun acaba o impedindo para dizer a ele que também pertence à antiga raça dos demônios e é muito mais velho do que ele em gerações. Ele pergunta se realmente precisa devorá-lo daquela forma. Ayun, sem modos, pergunta se ele não acha isso inapropriado e, implorando, pergunta se ele não poderia deixá-lo acumular uma grande quantidade de energia antes de perder algo como a sensação dos filmes de heróis. Isso deixa todos no local perplexos, incluindo as meninas que amaldiçoaram o demônio por essa mudança de atitude. Mesmo em Kim Hu, que o convocou, estava se arrependendo de tê-lo feito. Oyun, que não estava ciente do que estava fazendo, ouve do demônio que está tudo bem acumular a energia que ele precisa, pois os prisioneiros de luta sabem melhor. As palavras fazem o demônio suar, pois aquele rapaz está louco. No entanto, ele percebe algo. Os olhos de Ayun estão desfocados, o que significa que ele não está pensando claramente, simplesmente agindo por instinto. Diante disso, o demônio, enquanto libera um furacão de fogo, diz que isso é bom, pois é fácil escapar de um homem cego com força bruta. Então, ele libera todo o seu poder, cuja potência preocupa um pouco em Kim Hu, pois aquele fogo é um fogo demoníaco e dizem que é o poder supremo que apenas os deuses antigos podem possuir. No entanto, isso parece estranho para eles aqui, pois, embora seja poderoso, o demônio não parece forte. Enquanto observava o Yun com um grande sorriso, ele disse que esses camponeses nunca viram o poder em seu auge, já que esse truque insignificante os assustou. Preparando-se, ele diz que esses são apenas truques, pois o verdadeiro poder está. No entanto, sem tempo para se preocupar, o demônio comenta que todos estavam rindo dele e vai garantir que saibam o que significa ser pequeno. Lamentando o caso, é assim que estaremos encerrando este vídeo. Mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação, deixe seu comentário.